Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debates. E hoje o tema é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? E de valorização dos profissionais da educação, chamado Fundeb. Eu estou hoje aqui para conversar sobre esse assunto com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, aí já no nosso vídeo, o deputado, e a professora, que é diretora da Associação de Profissionais da Educação de São Roque e região, a Marisa Misael. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer enorme, Sérgio, obrigado pelo convite, professora Marisa Misael, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Oi, Marisa, legal. Eu vou até por cavalheirismo, né, deputado, também, óbvio, né, eu vou começar com a Marisa, tudo bem? Sem dúvida. Bom, vamos embora, até para que ela nos fale. Nossa convidada especial aqui da TV Alesp hoje. Muito obrigada, agradeço. Exatamente. Até para que ela explique para a gente, né, deputado, ela que está mais, né, nessa questão aí da associação de profissionais, né, ela como da associação de profissionais da educação, ela tem, né, um conhecimento, inclusive, claro, bem maior do que eu, não sei se também do senhor, mas sobre o Fundeb, né? Eu queria que ela explicasse logo de cara para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que ele quer saber sobre isso, né? O que é, explicar o que é o Fundeb, professora Marisa. Então, na verdade, né, o Fundeb, ele hoje, a educação, ela sempre foi pensada decenalmente. É importante que se saiba que a cada 10 anos se para pensar na educação. Então, o Fundeb, ele veio em substituição ao Fundef, né, que era um fundo também que regia toda a educação, que era o fundo de manutenção, desenvolvimento da educação. Então, o Fundef, quando ele terminou seu período decenal, houve essa negociação para que se viesse um novo fundo, né? E esse fundo ele veio para a educação básica como um todo, né? Essa educação aí, incluindo a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, né? Mas prioritariamente a educação infantil, que era os municípios, a maioria municipalizado só a educação infantil, alguns municipalizaram todo o fundamental, outros parcial, outros já municipalizaram o fundamental 2, o caso do município que eu atuo mesmo, que é São Roque, ele é todo municipalizado, infantil, fundamental 1 e 2. Já Ibiúna, que é uma cidade vizinha, é parcialmente municipalizado o fundamental 2. Então, cada município ele tem uma peculiaridade. O que é isso, né? Quando surgiu o fundo, o que aconteceu? Os prefeitos cresceram os olhos, sendo bem sincera, era muito dinheiro, e foram municipalizando os segmentos educacionais para que viesse esse fundo para o município para desenvolver a educação. Bom, mas ele não é um fundo único, não é, professor? Não, ele é uma casta, né? Ele é uma cota dos 27 estados, né? Onde você vai tendo a arrecadação dos impostos, onde ele vai formando uma cesta. 26 estados mais o Distrito Federal, é isso? Isso, 26 estados do Distrito Federal. Isso. É uma cota dos 27 contribuintes, né, da unidade federativa, e essa cota ela vem e ela retorna para os municípios num percentual hoje de 10%. Tá? Então, é como se você tivesse um montante muito grande, a nação vai te devolver 10%, que é muito pouco, perto do que é arrecadado da União pelos estados e municípios. Então, assim, esse percentual de 10% vai para o governo federal e ele vai voltar redistribuído para os municípios, mais de 5 mil municípios aí, de uma forma que o governo federal aí redistribui para que possa ser usado para folha de pagamento, né? O fundo tem o nome, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização Profissional, que seria para você ter a manutenção do ensino, da formação, da questão de reformas de escola, né? O desenvolvimento, aí você vai aplicar mesmo nessa formação de professores, de profissionais da educação, né? A merendeira, o inspetor, secretaria de escola, né? Desenvolver a educação como um todo. Qualidades, cursos para os alunos, e a valorização profissional seria para estar usando nos planos de carreira dos profissionais, no caso do Fundeb atual, dos professores, certo? Inclusive, era uma das
exigências para que se viesse o fundo aprovar o plano de carreira. Isso criou até um mal-estar em muitos municípios, porque os funcionários ficaram numa retaguarda com os professores. Por que professor tem plano de carreira e funcionário não? A gente tem essa situação vivida aqui no meu município, porque o plano de carreira, que é assim, uma brincadeira até o plano de carreira, né? Tudo o nosso, por exemplo, a gente chama de a depender, porque todo ele vem a depender de recurso no momento da progressão. Tudo que você vai ofertar de valorização para o professor é a depender de recurso. Por exemplo, nós, nessa gestão atual, não pagou o triênio, que seria a evolução funcional a cada 3 anos. Se você não tiver falta e tiver um curso, você teria que ter um percentual acrescido no seu salário. Então, mas tudo é a depender de recurso, então nunca tem, né? Então é um plano de carreira que os funcionários acham que a gente está beneficiado, né? Porque na época houve aí, olha, o plano de carreira, todo aquele marketing em torno do plano de carreira, que deveria ser realmente para valorização profissional, e ele não, na verdade, é uma prática que foi para driblar aí e aprovar o Fundeb. Então, a gente tem o plano de carreira, todos os municípios foram obrigados a aprovar um plano de carreira, para que viesse o recurso do Fundeb, que é o recebimento de todos esses impostos aí oriundos dos municípios e estados. Agora, deputado Carlos Gianazzi, o senhor como também, né, diretor de escola, além de parlamentar, o senhor da área de educação, como é que está essa situação no Fundeb? Eu vejo sempre nas reuniões, né, eu que acompanho o plenário, estou sempre lá na Assembleia, agora não, porque a gente está virtualmente, mas os trabalhos estão acontecendo, mesmo virtual, né, deputado? E o senhor sempre bate na tecla, né, do Fundeb, da melhoria, né, da educação. Como é que está isso aí, deputado? Quais são as perspectivas de melhoria desse fundo, por exemplo? Sérgio, primeiro que a professora Marisa explicou muito bem, como boa professora, ela explicou de uma forma bem didática, até recuperando o histórico. Exatamente, do Fundeb, verdade. Que ele vem da origem do Fundef. Né? O Fundef é o Fundo Nacional, era o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi aprovado em 1996. Eu acompanhei todo esse processo dos anos 90, aprovação da LDB, e que foi aprovada no mesmo ano que o Fundef. E me lembro que, na época, nós, educadores, profissionais da educação, através das nossas entidades representativas, nós éramos críticos do Fundef. Primeiro porque ele, Sérgio, ele apenas financiava o ensino fundamental, ele deixava de lado a educação infantil, deixava de lado o ensino médio, então ele era extremamente limitado, e também porque ele era, e é até hoje também, mesmo com o Fundeb, ele é limitado do ponto de vista ainda daquela famosa cesta de impostos que financiam o Fundeb, a educação. Nós entendemos que a educação ela deve ter um financiamento maior, ela não pode depender de um fundo apenas, né? O Tesouro Nacional tem que investir recursos pesados na educação, até porque o Brasil tem uma dívida com a educação pública brasileira e com seus profissionais da educação. Então, essa cesta de impostos, que é constituída pelo ICMS, pelo IPVA, pelo Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, pelo Imposto Territorial e alguns outros impostos de multas, enfim, ele é ainda pequeno. Isso, é uma cesta, tem vários impostos, mas acontece que ainda isso não é suficiente para financiar a escola pública brasileira, para tirar o atraso histórico, a dívida que o Estado brasileiro tem com a educação pública. Mas, enfim, o que nós temos é o Fundeb, ele é o principal hoje instrumento de financiamento da educação básica brasileira. A professora Marisa, então, fez esse resgate importante para as pessoas entenderem a evolução da nossa luta pelo financiamento da educação. Agora é o Fundeb. Então, o que acontece? Nós avançamos, logicamente, quando em 2007 foi incluída a educação infantil, ensino fundamental, educação especial, EJA, educação de jovens e adultos. E agora, nessa aprovação, nós conseguimos um passo maior ainda, mas não suficiente. A professora Marisa colocou muito bem, nós temos ainda deficiências, né? Mas eu ressalto aqui como avanço a inclusão, sim, dos profissionais da educação. Mudou o nome, agora não é mais valorização do magistério, e sim
valorização dos profissionais da educação, porque agora o Fundeb reconhece também o quadro de apoio escolar, por exemplo, o agente de organização escolar, o ATE, cada rede tem uma designação, né? Na rede estadual é agente de organização escolar, que são servidores que não são valorizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista da jornada de trabalho, da carreira, até mesmo do ponto de vista social. Muitas vezes, um agente de organização escolar da rede estadual recebe um salário de apenas R$ 1.000. Então, isso é uma agressão a esses servidores, uma agressão à dignidade humana desses servidores que, pela LDB, já são considerados profissionais da educação, são educadores, são educadoras que exercem um papel importante no processo ensino-aprendizagem também, entendeu? Então, esse é um avanço importante do Fundeb, nessa lei que nós conseguimos pressionar o Congresso a aprovar. Nós tivemos o avanço de tornar o fundo permanente, agora ele está incluso na Constituição Federal, isso também é importante, mas, sobretudo, a Marisa vai concordar comigo, que nós impedimos que o governo aprovasse as suas maldades contra o plano, porque o governo, Sérgio, apresentou propostas como incluir nas verbas do Fundeb o voucher, que é a transferência do dinheiro público da educação para escolas particulares. O governo Bolsonaro queria, né, beneficiar os empresários da educação, não conseguiu porque teve resistência, tentou incluir no fundo o pagamento de aposentadorias, da previdência, de aposentadoria e de pensão, que não pode também, o artigo 70 da LDB proíbe esse tipo de inclusão. Ele queria ainda incluir uma parte do renda, não é a renda mínima, do Renda Brasil. Renda Brasil. Que vai substituir agora é a Renda Brasil, né? A Bolsa Família, né? Então ele queria Bolsa também Família, que um programa importante, Família, mas é da assistência social. Nós queremos que haja maior investimento na assistência social, nesses programas todos, mas não com a verba da educação. Então o governo ele tentou de várias maneiras atacar o Fundeb, retirando recursos do Fundeb. E até o salário educação, né? O próprio recurso do salário educação, na primeira proposta do governo, do salário educação, PDDE, as verbas que vêm direto para a escola, né? PNAT, esses recursos que são utilizados, além do Fundeb, ele queria incluir no Fundeb. Então, isso traria um retrocesso muito grande, porque ao invés de aumentar o Fundeb, nós estaríamos tirando receita do Fundeb. Então, era muito preocupante a proposta do governo. Marisa, e também ele não queria aprovar o CAC, né? O custo, qualidade aluno, que foi importante, que nós aprovamos, tem que regulamentar. Acho que você pode falar até um pouco mais sobre isso, você acompanhou mais de perto, enfim. Então, nós temos avanços, a questão do 70%. Professor, além de não querer o Fundeb para 2021, nós teríamos um apagão em 2021, uma vez que nós íamos assistir uma educação... Gente, como é que seria, então, a situação de todos sem esse fundo? Não, nós não teríamos educação em 2021, porque os municípios hoje estão comprometidos. Mais de 3.700 municípios ficariam sem financiamento da educação. Nós fecharíamos escolas públicas em todo o Brasil. Seria um verdadeiro absurdo. Isso era o que o governo queria. O Paulo Guedes... Na verdade, o governo federal, Sérgio, ele é contra os fundos, ele é contra a vinculação de verbas obrigatórias para educação, saúde, previdência. Se ele puder, ele acaba com isso. Ele já manifestou inúmeras vezes acabar com a vinculação obrigatória da educação, da saúde e de outras áreas, entendeu? Então, nós tivemos um avanço, mas que ainda não é suficiente, repito, para que haja um real financiamento da educação pública no Brasil. Ainda nós temos que avançar mais, mas, de qualquer forma, nós conseguimos impedir retrocessos no Fundeb, que era o que o governo queria. Existia uma fala do governo federal também que a educação já tem muito dinheiro, que ele não iria colocar mais dinheiro num fundo que já tem muito dinheiro. Então, esse apagão em 2021 seria, assim, estarrecedor. Nós iríamos voltar àquela educação excludente. Sem contar que ele queria vincular
o número da educação infantil das escolas particulares ao Fundeb, né, para dizer que aí nós iríamos mascarar a realidade das crianças fora das vagas das creches. Uma vez que você computa uma escola particular nos números, você não vai estar colocando a realidade, porque nós vamos estar excluindo um percentual de crianças, computando um percentual de criança de uma rede privada de ensino. Então, isso também era, assim, muito preocupante se a proposta do governo federal fosse levada adiante. O apagão de 2021 seria drástico. Eu só esqueci de ressaltar ainda um avanço para nós importante, foi o aumento de 10% para 23%. Mas isso ainda está ou já foi, deputado? Passou Passou, mas aí... na Câmara, né? No Senado... tem que aprovar no Senado ainda. Depois o presidente tem que sancionar. Então tem ainda uma jornada de lutas. Nós então ainda tem ainda o caminho para... acompanhando. A luta não está ganha ainda, nós estamos vigilantes. No Brasil inteiro, os educadores, as educadoras, as entidades, como a entidade da professora Marisa, que acompanha e ajudou a pressionar bastante a aprovação do Fundeb, enfim, e outras entidades da sociedade civil, porque o Fundeb, ele conseguiu unir vários segmentos da sociedade, não só da educação, nós tivemos manifestações de artistas, de entidades, até empresariais, para, né, se ter a noção, setores da mídia, estava todo mundo pressionando pela aprovação do Fundeb. Teve uma unidade nacional em defesa da educação pública. Foi interessante isso, né? E a gente entende ainda como ataque, porque foram 5 anos de negociação, né, os 3 últimos pela deputada professora Dorinha. Nesses 5 anos, os governadores eles propuseram que aumentasse para 40% o fundo. A partir de 2021, seria de 10% para 15% e paulatinamente até 2026 ou subsequentemente. Mas, Marisa, há uma revisão todo ano do Fundeb? Há uma revisão em termos de valores, deputado Gianazzi e Marisa? Vocês podem responder isso? Como é que é feito essa... O Fundeb ele vem pelo número de alunos, né? Então, o CACS, a gente ainda está na questão do CACS Fundeb. O número de alunos é que vai te dizer o percentual que você vai arrecadar no município. Claro que você vai fazer uma matemática utilizando os impostos arrecadados e o número de alunos. O que também traz alguma dificuldade para o município, visto que o número de alunos é sempre do ano anteriormente. Então, assim, você vai ter as evasões, você vai ter aluno que transfere, então nunca condiz com o número que você está trabalhando no ano subsequente, tá? Então, essa deficiência ele já tem. E essa cesta, que seria importante estar aprovada esses 40%, paulatinamente, se fosse 40%, a gente estaria resolvendo toda a situação da educação. Então, esses 5 anos de tratativas, né, houve um recuo por parte da propositura, né, que é da deputada no texto, e aí caiu para 20% e depois aprovado em 23% na Câmara. Então, assim, de 40% para 23%, o que causou uma estranheza muito grande, uma insatisfação, e o que houve essa mobilização muito aqui na sexta-feira. Veja bem, a proposta pelo presidente da casa, do Rodrigo Maia, era colocar em votação na segunda o projeto da relatora Dorinha. E na sexta-feira, antes da entrada do projeto, o governo federal apresentou essa proposta aos 47 do segundo tempo, digamos assim, né, com o jogo já encerrado nos acréscimos. Então, tratativas de 3 anos, né, sem ministro da Educação, sem discussão, aquela questão totalmente abandonada, e aí aos 47 do segundo tempo ele vem com essa proposta que era praticamente absurda, né, e causaria esse apagão drástico em 2021. Então, a gente viu aí que se unindo, DIME, sociedade civil, instituições, né, artistas, como o deputado bem colocou. Por quê? Porque esse projeto chegou na sexta-feira à tarde. Teve deputado que não tinha nem recebido ou ficou sabendo pela imprensa, pelos jornais aí que circularam na sexta-noite. Até um disse que viu pelo Jornal Nacional.
Então, a gente percebe que nem os deputados tinham tido ainda acesso à proposta do governo federal. Então, essa desculpa agora, é falacioso ele falar que ele aprovou o Fundeb, né? Esse argumento que ele está usando agora, visto que o que ele colocou em discussão foi um projeto totalmente diferente do que a relatora estava propondo. Então, eu vi a UNCM, a Undime fazendo atos no sábado, no domingo, mobilizando aí milhares de pessoas para que pudesse pressionar mesmo os deputados para que houvesse essa votação favorável, né, na Câmara. Então, assim, não foi tranquilo. Para quem assistiu e acompanhou que achou que foi tranquilo, foi fruto de uma pressão. Tá? E para quem assistiu ainda a segunda votação que eles colocaram no mesmo dia, ainda teve mais uma situação de desconforto, visto que o Partido Novo colocou aí eu não sei como chama, chamaria de emenda de lei, mas não é emenda. É o destaque, isso, destaque. É o destaque que excluía o custo aluno-qualidade. Então, na primeira votação, que todo mundo saiu comemorando, somente 7 deputados votaram contrários, tá? Mas sua maioria do PSL, se não me falha a memória. Na segunda votação, que foi no mesmo dia, né? Encerrou mais de 11h30 da noite, a gente teve aí um acréscimo, se não me falha a memória, de 87 a 89 deputados votando contrário ao relatório da professora Dorinha. Então, a segunda votação não foi tranquila, porque aí o Novo apresentou esse destaque que excluía o aluno custo-qualidade, né? E aí, outros partidos, como o PSDB, anunciou num primeiro momento que a bancada votaria contrária ao relatório, depois acho que viu que voltou a pressão, voltou lá e liberou a bancada, a gente viu aí o próprio PSL, vários partidos aí indo já junto ao Partido Novo e contrário ao relatório da professora Dorinha. Então, agora, eu acho muito preocupante essas manchetes que estão, eu vi na UOL e alguns jornais, no Senado está tranquilo. Não está tranquilo, porque eu acho que é justamente o que querem que se pense. Uma vez que você teve uma mobilização em massa da sociedade e já teve essa dificuldade de aprovação com quase 100 votos, né, que 87, 89, são quase uma centena de deputados aí contrários ao projeto da relatora, nós temos aí uma grande surpresa no Senado, porque pode vir aí os destaques, né, e a luta não acaba no Senado, que são 2 votações do Senado, vai para a sanção do presidente, vai para o impacto da lei orçamentária, vai ainda para a regulamentação da lei, né? Então, toda essa tramitação ainda está muito distante da realidade de aplicação do fundo, do recurso para a educação. Por isso que assim, a gente convida os professores o tempo todo a não abrir mão da hashtag, né, Vota Fundeb para valer, porque não acabou, foi um primeiro passo. Eu acho que é importante essa mobilização. Foi o que o Gianazzi estava falando. Exatamente, isso. Ainda falta muita coisa, quer dizer, né? Vai ainda aí para o Senado para saber se vai ser ou não aprovado. Depois disso, são 2 sessões aí para que seja discutido ainda o projeto, se aprovado no Senado, depois ainda aí a sanção do governador. Mas, deputado, em termos, se for no caso aí, né, isso a gente pede e reza para que seja aprovado, apesar ainda de ser 23%, o que, segundo o senhor e a professora, disse que a professora Marisa falou em 40%, 40 e poucos por cento. Era a proposta dos governadores. Ideal, né? Era a proposta. A proposta que a relatora cedeu. Sérgio, explicando, porque o governo federal ele só colabora com 10% do fundo. É pouco isso daí. Quem arca mesmo com financiamento são os estados e os municípios. Esse fundo é um fundo contábil, né, que ele é alimentado por esses impostos que eu citei aqui, mais alguns outros, e você perguntou se muda o valor anual, vai mudando de acordo com o número mesmo de alunos. É um fundo contábil que ele distribui os valores de acordo com o número de alunos matriculados por cada ente federativo na área da educação básica, entendeu? Então, tem uma certa variação. Hoje, o custo está em volta de R$ 3.100, alguma coisa assim, mas pode mudar por aluno, que é pouco.
né? Isso representa 1/3 do que a maioria dos países investe em educação. É pouco, 1/3 apenas. Então, nós estamos longe. E lembrando que no Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos em 2014, lá na última meta, são 20 metas, na meta número 20, está escrito que o Brasil tem que investir no mínimo 10% do PIB em educação, do Produto Interno Bruto, em educação até 2024. Mas não vai investir, porque daí teve a emenda constitucional número 95, que limitou, que congelou os investimentos por 20 anos na educação, na saúde. Então, nós temos essa crise ainda do financiamento, mesmo com o Fundeb, ele não resolve o financiamento da educação. E outra coisa que eu queria colocar, Sérgio, que a Marisa colocou muito bem, olha, o governo Bolsonaro, ele está querendo se apropriar agora. Como o projeto foi aprovado, ele fez propaganda dizendo que era dele, nós aprovamos o Fundeb permanente, aumentamos o recurso. Na verdade, isso é fake news, é um governo mentiroso, o governo Bolsonaro. Ele tentou sabotar o tempo todo, nunca moveu uma palha para que o projeto fosse aprovado, né, em 1 ano e meio de governo. Os ministros sabotaram o tempo todo o Fundeb. Se não fosse o esforço da sociedade e do relatório, a PEC número 15 de 2015, da relatora Dorinha, a deputada Dorinha, que é professora também, inclusive, nós não teríamos Fundeb. Mas o governo viu que aprovou e viu que isso pegou bem para a população, então ele tenta se apropriar, como ele fez com a renda emergencial, renda básica emergencial, que ele era contra. Quando foi lançado o projeto, o Paulo Guedes só queria pagar R$200, todos se lembram disso, mas aí a oposição no Congresso lutou e conseguiu aprovar R$600. Aí o governo fatura em cima. Então é um governo, né, que é um governo que não tem caráter, é um governo que não tem escrúpulo em se apropriar das lutas do povo, né, da oposição, das entidades, dos movimentos sociais. Ele é contra, ele sabota, resiste, quando aprova, ele perde, ele fala que é dele o projeto. Então é bom que a população saiba que o governo sabota qualquer tipo de tentativa para beneficiar o povo brasileiro no Congresso Nacional. Essa é a grande verdade que a gente tem que deixar claro aqui. O governo não colaborou, o governo não ajudou a aprovar, só depois que ele tenta faturar em cima. Né? Ô, Marisa, o Brasil, na sua opinião, você acha que tem potencial aí para figurar, né? Como o deputado falou, estava falando agora dos outros países, enfim, entre os países com melhores condições aí de aprender e ensinar mesmo, né? Com essa situação colocada aí por vocês, essa questão do Fundeb, né? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, eu digo assim, o deputado estava falando, né, sobre a questão, a diferença, né, entre o Brasil e outros países, enfim, com a educação, né? Eu queria saber de você se o Brasil tem potencial para figurar aí entre os países com melhores condições de aprender e ensinar. Só para você entender, eu achei interessante que o Janazzi falou uma coisa que eu ia colocar a respeito do PIB, né? O ideal para que a gente possa alavancar essas condições que você está me perguntando, seria o maior investimento na educação, porque a gente sempre está remediando a educação. Então, hoje, a gente gasta, com a educação do nosso PIB, veja bem, 2,3% do PIB brasileiro com a educação. De todo o montante do PIB brasileiro, 2,3%. Então, como foi colocado na meta do plano de educação, o ideal era que se gastasse 10% do PIB com educação. Então, com esse congelamento dos investimentos em saúde e educação, que nós estamos vivendo o reflexo disso hoje com a pandemia, uma vez que não se tem investimento na saúde, uma vez que não se tem investimento nas pesquisas, né, educacionais, a gente tem esse atraso aí até na possibilidade de vacinas, de estudo, né, que a gente vê aí a USP se dedicando. Então, essa condição o país ele tem sim, nós temos excelentes profissionais na educação, excelentes cabeças pensando a educação, porém, nós temos um deficiente muito grande, que é o investimento, porque as salas de aulas, elas são lotadas de maneira geral, a falta de recursos para você ofertar possibilidades de formação para os profissionais, que vêm de faculdades aí também que não tem uma grande qualificação. Então, nós temos uma deficiência na educação que ela precisa ser sanada com investimento.
temos potencial, temos capacidade técnica, mas temos que investir nesses profissionais, qualificar esses profissionais e dar condição de trabalho, porque não adianta eu falar que eu vou dar uma aula de qualidade pegando, por exemplo, eu sou professora de história, né? Eu tenho 11 turmas, 11 salas, com a média de 30 a 35 alunos, e a gente sai, eu ainda tenho mais um espaço, um núcleo pedagógico que eu atendo como psicopedagoga, para poder completar a minha renda, né? Então, como que eu posso dizer? Eu procuro fazer o melhor, eu procuro dar o melhor de mim, mas humanamente é muito complicado, porque a gente tem o cansaço físico, o desgaste, né? Você nunca dá a mesma aula que você deu na mesma sala, por mais que você tente com a mesma pauta, com o mesmo conteúdo, quando você chega na última aula do dia, sexta aula do dia, com 35 alunos gritando o dia todo na sua cabeça, morta já, praticamente. É impossível você falar que deu a mesma aula que você deu na primeira aula da manhã, às 7 horas da manhã. Então, o Brasil ele ainda tem aí uma visão assistencialista da educação, né? A gente tem sim que pensar na educação como uma forma de incluir a todos, mas não de uma forma assistencialista, porque assistencialismo, a gente precisa dar o peixe, dar o pão, mas também precisa que ensine essas pessoas a saírem dessa situação de precisar. A gente precisa conscientizar os pais da importância da educação, da importância de formar um filho para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa de uma educação que, na teoria, ela é bonita, mas na prática ela não vem sendo funcional. Então, os números que a gente tem aí na OCDE, que o Brasil acaba se mensurando muito no plano de alfabetização, que o Brasil está aquém, o Brasil está aquém. É sempre essa conversa, tem muito dinheiro na educação e o Brasil está aquém. Não, nós temos, gente, 2% do PIB, 2,3% do PIB na educação. Onde é que tem muito dinheiro na educação? Nós temos pouco dinheiro. Eu só vou ter. Esse valor, muito pouco dinheiro. É muito pouca, então. Porque a gente está falando do PIB nacional para se retornar para a educação. Né? Se você pegar 100% do PIB... Bruto, né? Isso, se você pegar 100% do PIB, nós temos 2% para educação. Então, onde que é muito dinheiro para educação? Onde que eu tenho profissionais qualificados, né? Então, essa situação a gente só vai reverter quando a gente começar a entender, o eleitor começar a entender que nós precisamos votar em presidentes, em governadores, né, que são mais progressistas no sentido de investir em educação, investir no professor, essa bandeira que tem que ser hasteada aí para toda a nação, porque esse governo neoliberal aí, onde as empresas acabam mandando, a gente vê facilitando a vida para empresários, nós não vimos um programa aí para tirar o pequeno empresário, né, nós não vimos nada que facilitasse. A gente vê dívidas perdoadas gigantescas de bancos, mas a gente não vê nada para facilitar o pequeno. Então, essa situação ela vai impactar diretamente na educação, visto que a educação ela é o resultado das ações da sociedade, né? A gente fala aí que a educação é a interação social, a escola é o reflexo do que a gente tem na sociedade. O aluno ele traz para nós hoje tudo que ele vive na casa, o abandono afetivo, a exclusão social. Então, a gente chega na escola, o meu aluno, ele não é uma máquina que vai ser aferida, que eu vou colocar, alimentar com programas e colocar ele de alta qualidade. Ele é um ser humano que tem vivências, muitas vezes, abusivas no seu lar, e se precisa se pensar nessa inclusão social de uma forma onde você vai dar possibilidades, você vai ofertar caminhos para que essa criança possa se desenvolver. E o Fundeb, com 23%, apesar de ser uma comemoração, né, da gente ter a garantia dele ser permanente, constitucional, ele ainda é muito aquém para essa realidade educacional que nós temos hoje. Ô, Sérgio, só queria... Aliás, isso até que eu falar. Oi? Pode falar. Só complementando, pode falar. Aqui só a professora Marisa falou dessa privatização, há um falso dilema entre investimento e gestão. Os neoliberais, os defensores do Estado mínimo, sobretudo os privatistas da educação, eles falam assim que tem muito dinheiro já. O problema da educação brasileira não é o seu financiamento, mas sim a sua gestão, a gestão que é ruim, que desperdiça dinheiro. Lógico que tem problema de gestão também, mas sem dinheiro não há educação, não há gestão também. Então tem que aumentar o financiamento, até porque
Nós temos, olha, por exemplo, ainda 13 milhões de analfabetos no Brasil, que não são atendidos. Nós temos 80 milhões de adolescentes, de jovens e adultos que não terminaram ainda alguma etapa da educação básica. 80 milhões é muito. E 2 milhões de crianças fora do ensino fundamental, que não ingressaram ainda no primeiro ano do ensino fundamental. Sem contar a questão do piso nacional salarial, que é muito baixo, R$ 2.880 por 40 horas, sendo que muitos estados e municípios não respeitam nem o valor do piso, nem a jornada do piso. Então, nós temos muitos desafios, por isso que tem que aumentar o financiamento da educação. E eles tentam mesmo canalizar recursos públicos para o setor privado. Aqui em São Paulo, agora, na Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas está tentando aprovar um projeto 452 que vai privatizar a educação infantil através do voucher. Já está privatizando, já autorizou, já aprovou um projeto anterior, autorizando voucher para as creches. Agora ele vai entrar na pré-escola. O projeto dele, 452, autoriza a prefeitura a comprar vagas na pré-escola em São Paulo. Então, os governos tentam o tempo todo privatizar através de voucher. Ainda bem que a gente conseguiu barrar, né, Marisa, no Fundeb, mas eles queriam fazer isso. Sim. Mas os prefeitos tentam privatizar através de convênios, enfim, tem outras formas alternativas que eles disfarçam e privatizam a educação, canalizando o dinheiro público, principalmente na educação. Terceirização de creche, né, professor? É isso. Terceirização, então, tem bastante creche terceirizada já. O Bruno Covas está avançando, está comprando vagas nas creches e comprando também na pré-escola. Vai tentar, tomara que o projeto seja derrotado. Mas nós temos muitos desafios para o financiamento da educação. Citei alguns deles aqui, mas é por isso que tem que aumentar e o Fundeb ainda não é suficiente. Veja bem, como esse custo aluno-qualidade, hoje o aluno, como o professor colocou, a média de um aluno receber hoje é 3.427, uma coisa assim. Para 2026, esse aluno, ele iria estar recebendo, com esses 23%, cerca de 5.508, tá? Então, assim, até 2026, para receber 5.508. Esse aluno, quando a gente fala assim, é tão pouco, porque a gente está falando isso pensando no quê? Que tem que ter biblioteca para esse aluno, que tem que ter material didático de qualidade, que tem que ter laboratórios de arte, de ciência, laboratórios de informática. Então, nós temos que ter um centro de TI para essas escolas, e com 3 mil para aluno, 5 também para 2020, você não faz isso, você não vai qualificar esse aluno. Essa garantia de colocar um custo para o aluno, né, ela é importante porque você está aí também tornando o texto constitucional, mas ele é muito aquém do que seria necessário para investir na qualidade do aluno. Quando a gente fala da valorização profissional, né, está se investindo nos professores, em formação, em salário, a gente também não pode se esquecer de falar desse investimento do aluno, e esse custo qualidade, né, no aluno que foi aprovado, justamente vem para trazer investimentos no aluno para que ele possa ter uma melhor formação. Então, assim, é uma vitória também, ainda que aquém do necessário, mas é uma vitória o texto ter isso, e justamente é o que o destaque colocado aí na segunda votação, ele queria retirar, né? Esse 70% do compromisso de investimento, esse custo qualidade aluno. Então, é muito preocupante aí ir para o Senado com esse pensamento que com quase uma centena de deputados terem olhado de uma forma diferente, não entender a importância que isso tem para o investimento da educação. Marisa, inclusive o governo tentou... Só para o telespectador, o senhor continua, só para a gente entender um pouquinho, esse custo por aluno de 3 e pouco, que você está falando que passaria em 2026, para 5 mil e pouco, ele é um custo anual. Anual. Por aluno. Então, pensa bem, anual. Uma escola... Isso eu queria que vocês falassem. Anualmente. É anual, Sérgio, é anual. Agora, pense o seguinte, em termos comparativos. Muitas escolas particulares cobram uma mensalidade de R$3 mil por mês. Um aluno, uma família paga R$3 mil por mês para um aluno.
E na escola pública, o governo só investe R$ 3.000 por ano. Olha a diferença enorme. Isso representa um terço do financiamento de outros países da OCDE, por exemplo. É pouco, então não é possível financiar a escola pública só com esses percentuais do Fundeb e do que é investido hoje no Brasil. Então é importante frisar isso. E também só mais uma coisa, o governo Bolsonaro tentou colocar uma trava no investimento na valorização dos profissionais da educação de só até 70%. Hoje, a maioria dos municípios investe na valorização do magistério em salários mais de 80% da folha de pagamento do recurso do Fundeb. O governo queria limitar em 70% apenas. Daí isso ia ser inviável, né? Ia, inclusive, quebrar a autonomia dos municípios e estados. Mas nós derrotamos essa proposta do governo. Ah, tá. Quer dizer, cada município tem, né? Seria 70% para os municípios, né? Estado, enfim. Porque isso dessa seria verba pouco. funciona, Sérgio, do fundo eu queria do entender como é que essa 70%, verba é distribuída. Como é que é distribuído isso? 70% hoje, no mínimo, tem que ser investido em salários, agora para os profissionais da educação. Tá. No Agora eu tô mínimo, entendendo. agora, às vezes, o município precisa investir 80%, 90% em salários para Até completar o 100%. pagamento. A maioria faz isso. O governo Bolsonaro falou, não, só 70%, queria colocar um limite. Daí isso ia quebrar todo o funcionalismo ligado à educação. Não seria Eu viável. vejo como vitória ter colocado os profissionais de educação importante, né? A gente tem as auxiliares aí de educação básica que muitas vezes estão em desvio de função, que estão na sala de aula, né? Aquela jogada que os municípios têm para que pague um profissional com menor recurso, com menor salário, com menor vencimento, né? E elas estão dando aula e elas ganham o salário de auxiliar, não tem um professor. A gente tem essa realidade aqui no meu município, em São Roque. Então, assim, eu vejo como vitória ter colocado os profissionais dentro dos 70%. Só que eu vejo com muita preocupação, acompanhando as receitas, que hoje, já com 60% não consegue se pagar o professor, né? E a gente vai ter um Fundeb aumentando paulatinamente até 2026, e 70% para todos os profissionais. Então, aumentou 10%, mas incluiu todos os demais profissionais. Eu vejo com preocupação os números, né? É importante, sim, eu acho que tem que ressalvar essa vitória de entender que vamos valorizar o profissional, que, de repente, exigir aí uma melhor... um plano de carreira para esses profissionais, mas eu vejo ainda com muita preocupação 70% para todos, né? É muito pouco o recurso até 2026. Marisa, por isso que a nossa luta é para aumentar esses 23%, né? Tem que aumentar 40%. Aí você no mínimo. Agora você colocou bem as nossas ADIs, auxiliares de educação infantil, né, que estão com salários também extremamente defasados, que nem são reconhecidas como educadoras, professoras. Nós temos uma luta aqui no estado de São Paulo, Sérgio, para que elas sejam reconhecidas como educadoras, tenham acesso, sejam incluídas no plano de carreira, né? Isso é importante, porque elas são educadoras e estão marginalizadas do ponto de vista salarial, juntamente com os agentes de organização escolar. Agora, a nossa luta é pelo aumento dos recursos, sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, poderia aí, no caso, a gente tem o Fundeb, né? Mas, para melhorar, né, esses investimentos, essa situação toda, o senhor acha que poderia ser criado aí um outro fundo? Não sei, o senhor que pode dizer para a gente isso? Não é a necessidade de um outro fundo. O governo pode aumentar, porque a Constituição Federal, ela diz o seguinte, que o governo federal tem que investir 18%, no mínimo, em educação. Estados e municípios, no mínimo, 25%, ou que constar nas suas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. Agora, nada impede, por exemplo, que o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e paga um dos piores salários da federação, não paga nem o piso nacional salarial. Só agora que ele deu um abono para chegar no piso, mas que isso é ilegal, inclusive. Nada impede que ele aumente o investimento. É o mínimo
30% é o que diz a nossa Constituição estadual, mas nada impede que o governo estadual invista 35%, que ele aumente o investimento, sem depender do Fundeb. Isso é possível ser feito. O governo tem que ter a prioridade, né, como investimento na área da educação. Então, nós já temos mecanismos de investimento. Tem que pressionar o governo para que ele faça isso. O governo do Estado de São Paulo não paga o piso nacional, não paga a jornada, não executa a jornada do piso. O Estado, extra classe. né? Imagine os outros estados e municípios. Se o mais rico não faz isso, entendeu? Então, nós temos mecanismos já para aumentar. Depende muito da pressão e não da vontade, porque não é só vontade, do compromisso do governo com a educação. Quer dizer, não haveria necessidade de criação de, né, claro, outro fundo. O que realmente precisa é investimento, né? Exatamente, aumentar o investimento na educação. E a gente está vivendo, deputado e Marisa que é também, né, diretora de escola, professora, esse momento, vamos falar um pouco dessa pandemia, né, deputado, que a gente está vivendo, desse momento, né, todo aí, há 4 meses ou mais já, né, nessa pandemia, a gente trancado em casa, enfim, as crianças, né, essa questão, né, agora, né, deputado, inclusive da volta, né, das escolas, enfim, eu queria que vocês falassem sobre essa situação agora, né? O Fundeb a gente tem que esperar, né, passar pelo Senado e ir para a sanção e ver o que vai do governador e depois ver o que vai acontecer, né? Mas vamos falar na prática agora, deputado e Marisa. Olha, vocês Sérgio, que são da área da educação. São duas coisas. Pode falar. Primeiro, que nós estamos vivendo uma grande farsa da educação à distância no Brasil inteiro, principalmente aqui no estado de São Paulo, com os municípios e, sobretudo, com a Secretaria Estadual de Educação. E, ao mesmo tempo, agora um verdadeiro terrorismo que nós estamos vivendo, porque o governo editou um decreto, alguns dias atrás, o governo Alckmin, determinando a volta às aulas no dia 8 de setembro. Isso gerou um pânico, né, um terrorismo emocional e psicológico, não só entre os profissionais da educação, mas entre os pais e alunos, porque o estado de São Paulo, ele hoje representa o epicentro do coronavírus no mundo. É o lugar que mais morre gente do planeta. Hoje é o estado de São Paulo. 350 pessoas por dia. É um Boeing 747 caindo no estado de São Paulo, matando por dia 350 pessoas. São mais de 20 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. É o maior. E aqui nós temos o maior número de pessoas contagiadas, e esse número só aumenta. Então é inviável. E o governo está proibindo aqui, você pega o governo municipal de São Paulo e o governo estadual, proibindo. Não vai ter Fórmula 1, não vai ter carnaval, não vai ter Réveillon, não vai ter cinema aberto esse ano, teatro, não vai ter estádio aberto, tudo fechado nesse ano, mas eles vão abrir as escolas. As escolas podem abrir? Como? Se a escola é uma bomba biológica de contaminação. Saiu uma pesquisa agora mostrando que houve desde o início da pandemia até agora, com o fechamento das escolas, que foi a melhor coisa que aconteceu para deter a propagação do vírus, houve uma redução drástica do número de consultas em hospitais pediátricos. Por quê? Porque as crianças não estão adoecendo mais, em geral, porque elas não estão nas escolas. A escola, como é um lugar de vida, de movimento, de contatos, as pessoas se contaminam, e faz parte, né? As crianças adoecem na escola, passa a gripe para outra, o piolho, tudo, aí vai ter que ir para o hospital. Então, isso não está acontecendo porque as crianças estão em casa. Isso prova que a escola contagia, faz parte. Agora, o coronavírus, imagine se voltar, nós vamos ter um genocídio da educação. Então, eu já apresentei, inclusive, um PDL que está na Assembleia Legislativa para revogar o decreto do Alckmin, um projeto de decreto legislativo, e já acionei o Ministério Público, estamos acionando o Tribunal de Contas e também as cortes internacionais contra a volta às aulas no estado de São Paulo, porque nós vamos ter mortes de alunos, de profissionais da educação e de familiares dos alunos. Haverá greve geral, haverá desobediência civil, não haverá volta às aulas, mesmo com o decreto. Eu já estou acompanhando, conversando com as entidades representativas, com os profissionais da educação, com famílias que são contra. Então, haverá uma grande resistência. Não haverá volta às aulas no dia 8, eu tenho certeza, porque muitas pessoas
morrerão caso isso aconteça. Marisa, como é que você vê, então, essa situação? Olha, eu fico estarrecida. São duas coisas que fazem a gente perder o sono, né? Essa volta às aulas, eu tenho visto aí também o futebol, né? Obrigar esses atletas aí estarem É. jogando para distrair as pessoas, para girar a economia empresarial, acho que também é uma coisa que é muito preocupante. Eu até peço para as pessoas não dê ibope, não dê audiência, porque a gente precisa auxiliar esses jogadores de alguma forma. Então, assim, a gente quando está na sala de aula, né, a gente tem uma situação que a gente não consegue saber qual foi o coleguinha que pegou a borracha do outro. A gente não consegue saber qual foi o coleguinha que pegou a caneta do outro, porque nós temos 30 alunos, né, numa média de 35, o estado ainda muito mais lotado, ensino médio, salas com mais de 40 alunos, e a gente não consegue, adolescente com aqueles hormônios à flor da pele, a criança totalmente dependente. Eu vivenciei uma situação com meu filho que eu acho que eu até comentei com algumas pessoas. Eu recebi uma pessoa aqui para assinar um documento, porque a gente não está saindo e eu precisava assinar um documento. E meu filho, por estar isolado aí desde de março, né, quando tudo começou, quando ele viu a pessoa, o impulso dele, ele tem 8 anos, o impulso dele foi correr e pular, abraçar e beijar a pessoa. Eu quase tive um colapso nervoso, né? Porque a gente não está chegando Nossa! perto. E ele correu, pulou e abraçou. É. Então, assim, isso é a espontaneidade da criança. Como que você vai numa sala de aula? Por mais que venha aquele argumento, nós vamos começar com 35%, que é um argumento falacioso, que você pode pôr 10. Eu não dei conta de um do meu filho, que correu e saiu e pulou e abraçou a pessoa. Como que a gente vai dar conta de 10? Por mais que eu não esteja com 30, que eu esteja com esse percentual de 35%, eu não vou conseguir controlar. É para dizer que ele vai estar lá, que ele não vai ter contato. A escola ela é interação, ela é convívio, ela é contato. Não existe eu colocar uma criança para ela ouvir o conteúdo, é isso que eles querem? É falacioso, isso é vergonhoso, é desrespeitoso com a educação, porque você não vai colocar um robozinho lá que vai ficar sentado com quase 2 metros de distância, que não vai mexer em nada ouvindo o professor. Como que você vai pegar, tocar no material do aluno? Como que você vai olhar um caderninho, uma folha de sulfite, o trabalhinho que ele fez? Como que você vai colocar o seu braço, que é hábito do professor, pegar na mãozinha da criança? Como que você vai ter esse contato para fingir que a educação está acontecendo? Então, assim, é vergonhoso, é lamentável, é um genocídio, como o professor, né, o deputado Carlos Janazzi colocou aí. Eu entendo como uma falta de escrúpulos pensar dessa forma. E assim, desanima, porque assim, a pessoa teve, né, o ministro teve o Covid, ele mesmo falou da situação, e para eles, né, principalmente eles que são agentes públicos, eles vão sair de lá e vão para o Albert Einstein, vai ter a vaga garantida lá, eles vão pular a fila se tiver o mercado, desculpa, o mercado, porque é uma forma de dizer, né? A população estava num mercado, né? E eles vão pular esse mercado empresarial aí, porque o político, o governador, o presidente, eles vão ter aí uma assessoria que vai reservar a vaga para ele, ele vai ser cuidado com os melhores cuidados, com o respirador. E isso, para uma Santa Casa, para um hospital público, como que eu vou colocar isso, né? Eu vou triplicar aí, sei lá, não sei nem te dizer em percentual quanto que esse vírus vai contaminar com a volta às aulas, porque essa criança, eles são os principais vetores, a criança é uma esponjinha, põe a mão em tudo, põe a mão na boca, e vai levar isso para casa, para o familiar, vai levar isso para o idoso, que todo mundo vai ter um idoso na família, então nós vamos viver aí tempos difíceis, né? Essa história de que está diminuindo, eu posso falar para vocês assim, sem medo de errar, eu acho falacioso, porque os números são todos subestimados, uma vez que não se há testagem para os familiares. Quem testa particular em consultórios particulares, né, não é computado nos números oficiais, a gente só tem o cômputo dos hospitais aí, entre eles, mas quem faz o exame particular, por exemplo, aqui em São Roque, a gente sabe que os números que saem da Santa Casa e do Hospital Unimed, mas eu tenho várias amigas que fizeram em laboratórios particulares, foram positivadas, porque o marido estava positivado, o pai ou a mãe, foram e fizeram e estavam positivadas também, e não é computado.
Então, a gente sabe que os números são subestimados. Né? Diferente dos Estados Unidos, que abriu testagem para todo mundo, nós não temos essa testagem. Né? Então, é uma preocupação muito grande de tirar o sono para nós que somos educadores. Deputado Gianazzi, o senhor pode até complementar, mas eu queria depois que o senhor respondesse para mim o seguinte: no caminho que a professora Marisa está falando, o senhor, né, acabou de falar que entrou, né, contra essa questão da reabertura das aulas dos colégios, né, no dia 8 de setembro. Mas eu queria que o senhor falasse depois sobre isso, na questão da continuidade dessas aulas, né, através da internet, né? O que poderia ser feito, então, se continuarmos, né, sem as escolas, né, em relação aos alunos? Essa é uma questão que a gente vai resolver depois. A primeira questão para nós é a defesa da vida, a vida que está em jogo agora. O ano letivo a gente resolve, existem várias propostas para solucionar isso, tem várias experiências de outros países que estão considerando muitas vezes um ciclo único, 2020, 2021. Então, essa é uma questão que a gente vai resolver coletivamente, entendeu? Então, isso é possível. Agora, tem tem cidades, a África do Sul, por exemplo, voltou às aulas, teve volta às aulas, e eles perceberam o erro agora, que aumentou a contaminação, e eles cancelaram a volta às aulas, né? Ficou lá 1 semana, 2 semanas, quando eles perceberam o grave erro, eles recuaram. A prefeitura agora de Rio Claro já determinou, já soltou um comunicado dizendo que a rede municipal de Rio Claro não volta no ano de 2020, só no ano em 2021. Então, já tem redes municipais, já tem países que abriram e estão voltando atrás. Então, não adianta fazer isso, reproduzir esse erro, entendeu? Então, essa questão do ano letivo é uma questão que a gente resolve de uma outra maneira, mas não trazendo de volta as crianças de uma forma presencial, porque isso só vai piorar ainda mais a situação. A gente vem não só falando da questão das crianças, viu, professora Marisa? Também se ouviu países aí, né, gente, que estavam com a flexibilização, enfim, retrocedendo, voltando atrás, né, deputado Marisa? Paris também fechou. Paris, exatamente. Paris está aí um grande exemplo. Paris agora, porque não reabriram e voltaram atrás. Então nós temos que aprender com os erros dos outros, né? Não vamos matar milhares de pessoas porque o governo acha que vai ser possível isso. É verdade. Bom, deputado Marisa, a gente está quase chegando. Oi. A gente está quase chegando ao final. Só para lembrar vocês, a gente está quase chegando ao final do programa. Mas pode falar, Marisa. Aí a gente tem que dar uma acelerada. Eu penso até que a gente, como você colocou aí de aprender com os erros dos outros, a gente já teve sucessivos erros aqui. Tempo hábil para não cometer os erros e a forma como que foi o descaso, com que foi tratado. A situação é que levou a essas milhares de perdas de vida. Então, assim, ver com esses países, né, que nós não temos investimento, o assunto que nós tratamos foi a falta de investimento. Olha a China como ela tratou, as crianças, elas chegavam na escola com todo um kit, um preparo, foram vídeos distribuídos aí nas redes sociais, o tapete lá para se limpar o pé, um tapete onde tinha uma asepsia, troca-se a máscara a hora que a criança chega, fere a temperatura, uma cabine construída para não ter contato, e mesmo esses países que fizeram todo esse investimento, né, estão voltando atrás, estão retomando, estão fechando, porque houve, inclusive eu li uma matéria ontem, está havendo novamente um aumento de casos. Né, os gráficos voltaram a subir em relação ao que era com a volta às aulas. Então, a gente precisa ter esse olhar de atenção e aprender com os erros que estão sendo cometidos aí nos outros países. É isso aí, deputado. A gente está quase chegando ao final aqui do programa, mas eu queria conversar mais um pouco, né? Queria que o senhor falasse, o senhor tem também algum recado para dar nessa situação também que a gente está vivendo, e em relação ao que a gente estava conversando no começo, que era o Fundeb, né, esse fundo. Sim, olha, a nossa luta vai continuar sendo pela, primeiro, revogação da emenda constitucional número
95, porque ela congelou os investimentos, ela forma uma barreira para que haja investimento em todas as áreas sociais, mas, sobretudo, na nossa área, que é a educação. Porque se nós aprovamos, em 2014, o Plano Nacional de Educação, que determina na meta número 20, 10% do PIB em educação até 2024, então isso foi barrado, na verdade. Né? Nós tivemos um retrocesso com a emenda 95, ela atrapalha, ela tem que ser revogada imediatamente, porque ela é uma trava. Nenhum país do mundo congela os seus investimentos em áreas sociais por 20 anos. Então, é um crime. Não existe no planeta, no mundo, uma decisão, só no Brasil. Isso foi aprovado em 2016. Então, uma das principais lutas hoje, para quem defende investimento no estado de bem-estar social, na assistência social, na saúde, no SUS, no Sistema Único de Saúde e na educação pública de qualidade, é a revogação imediata da emenda 95 e o aumento do financiamento. Essa é a nossa luta. Vamos continuar pressionando que estados, municípios e a União investam mais recursos na educação, seja pelo Fundeb, seja pelo investimento do percentual mínimo de cada ente federativo. Então, você tem várias formas de financiar a educação. Essa é a nossa principal luta hoje. Perfeito. Sobre a volta às aulas, eu queria só acrescentar que eu acompanho muito a rede estadual de ensino, até por ser deputado estadual, acompanho as outras também, mas, olha, a rede estadual não tem condição, porque nós temos mais de 100 escolas de latas, por exemplo. São escolas que não têm isolamento térmico, acústico, não tem ventilação, não tem quadra, não tem nenhum tipo de arejamento, são escolas com superlotação, é inviável. E a rede em geral, que é sucateada, degradada, que não tem porta em banheiro, que não tem sabonete, que não tem papel higiênico, que não tem a mínima condição, seria um verdadeiro, repito, genocídio da educação à volta às aulas. Por isso que nós vamos continuar aqui fazendo essa resistência. Sérgio, quero agradecer muito o convite para estar aqui conversando com você, com a TV Assembleia, com a professora Marisa, que é a nossa colega da Associação dos Profissionais da Educação de São Roque e região, que tem feito um trabalho muito importante em defesa da educação pública e dos profissionais da educação. Muito obrigado, Marisa, pela sua participação. Obrigado você, deputado. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Obrigado aos dois e até uma próxima vez, até um próximo programa. Tenho certeza que a gente vai fazer outro programa, tá, deputado? Muito obrigada. Boa tarde. Marisa, Sérgio. Tá certo. Pois é, conversei aí com o deputado Carlos Gianazzi e a professora Marisa, falando sobre o Fundeb e a situação, né, da volta das escolas no dia 8 de setembro. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, como o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.